Pessoal, aqui vai ser duas aulas. Vai ser a de instalação da ferramenta e também já a continuidade da criação da payload indetectável para invasão do Windows e também do Linux. A ferramenta que nós iremos utilizar é uma que nós já vimos provavelmente em alguma outra aula, a Vaio. Em Python 3 essa ferramenta é desenvolvida. O link vai estar disponível na área de membros. Aqui eu estou pegando ali pelo Google, entrando no GitHub e vou copiar por aqui o link, mas vai estar disponível para vocês. Beleza? A ferramenta vai ser instalada no terminal também, direto pelo terminal, assim como as outras foram. Não precisa habilitar para instalar o modo administrador. Vamos somente dar um git clone e vamos colar o link. Enter. Após isso, pessoal, baixou e instalou. Vamos listar para a gente ver. Deixa eu tentar ampliar aqui um pouco mais. Vamos listar com ls. E nós precisamos abrir cd e a pasta onde está a ferramenta. ls para listar. Vamos então dar um command espaço vai. Igual tá aqui, pessoal. ls, tudo ok. Podemos limpar aqui com clear, só para limpar a imagem. Vamos agora, pessoal, precisar instalar os requerimentos em Python 3, que é pip3 install-r requerimentos. E feito isso, a ferramenta já está pronta para ser utilizada. Na continuidade, nós já também iremos utilizar a ferramenta na demonstração de como é feito, tanto a criação, quanto também ali a obfuscação da payload, pessoal. Para iniciar a ferramenta, no mesmo terminal, ou então você pode abrir um terminal novo, você pode dar um .var/viler.python, ou então você também pode entrar com Python 3 espaço viler.py. Beleza? Já iniciamos aqui a ferramenta, a intenção aqui é apenas fazer a instalação dela, e agora nós iremos para a aula, onde iremos criar a payload. Hoje nós iremos entender melhor como é feita a criação da payload para o Windows. A payload, ela funciona exatamente como o cavalo de Troia que vocês aprenderam a criar pelo Windows, através dos softwares que nós disponibilizamos. Só que aqui nós iremos fazer pelo terminal do Kali Linux, utilizando outra ferramenta, um pouquinho mais complexo. Na verdade, mais complexo, porque a ferramenta do Windows nem chega a ser complexa, de tão simples e intuitiva que ela é. Aqui talvez você quebre um pouquinho só a cabeça, mas você vai conseguir. Vamos iniciar então como modo de administrador, como nós já vimos nas aulas anteriores. Feito isso, vamos iniciar a ferramenta, pessoal. Ponto, barra, e você digita o nome da ferramenta. A ferramenta ela é utilizada em Python 3, então provavelmente você já tem o Python instalado no seu Kali Linux. E nós iremos agora chamar as opções para nos simplificar ainda mais ali o seu entendimento. Então vamos lá. Help, Generate, Enter. Ele já vai listar para nós alguma coisa. Pessoal, vamos primeiramente, claro, abrir ele, né? Python 3. Essa é a interface dele. Nós vimos também na aula anterior de como criar payload para Linux. Essa aqui é para Windows, já com a encriptação já para ser indetectável, pessoal. Já executamos a ferramenta. Agora sim, nós iremos dar um help espaço generate. Vamos listar algumas das opções que nós podemos utilizar dessa ferramenta. Mas a principal é essa que está até pré-montada já. Sistema Windows. Aqui temos alguns exemplos. Ó. Vamos utilizar então para Windows. Na aula anterior nós vimos para Linux. E até mesmo para simplificar aqui, pessoal,
extremamente intuitivo, é só você copiar, não precisa nem você digitar o código. Se você vier aqui, ó, copiar e der um colar aqui, opa, faltou um pedacinho aqui, ó. Vamos primeiramente gerar ela normal, sem a ofuscação. A diferença é que você vai ter que colocar aqui a sua interface da rede, no caso a nossa é WLAN 0. Já vimos em outra aula que para identificar a interface da rede, só você vir aqui no terminal, dar um ifconfig, ele já vai mostrar para nós qual é a nossa interface. Eu estou usando o meu adaptador WLAN 0. Beleza? Vamos voltar lá então. WLAN 0, se nós dermos um Enter, pessoal, olha como é simples. Uma tecnologia facilita muito a nossa vida. Então, de certa forma, aqui já está praticamente pronta. Criou aqui PowerShell no argumento tudo 100%, só que tem um problema, entre aspas, um problema. Ela está chamando aqui na porta 4443 e como ela não está encriptada, ela deixa aqui, ó, o nosso endereço de IP. Então, em um trabalho de campo, tá normal, tá tranquilo, você pode utilizar. Mas em outras situações é necessário fazer a obfuscação da payload para que ela fique indetectável pelos antivírus. E como que a gente faz isso? É também simples e rápido. Muito dos comandos que nós utilizamos, eles se repetem. Então fica ainda mais simplificado. Aqui mesmo, se você apertar a tecla para cima, ele já vai salvar do histórico já de comandos que nós digitamos anteriormente. A única diferença aqui é dar um espaço após a interface da rede, WLAN 0, e vamos digitar em código. Enter. Olha como que ele já mudou. Esse mesmo código aqui de cima, ele é agora esse código aqui, e ele deu uma boa camuflada. Então se você executar esse aqui no seu computador, provavelmente o Windows Defender, que vamos dizer assim é o mais fraquinho, ele vai pegar. Se você executar esse aqui, ele não vai pegar, pessoal. Hoje a aula não é sobre delivery, no caso que seria a entrega da payload, onde ela pode ser muito bem colocada ali em um PDF, colocada em um Word, num arquivo de Word, colocada em um projeto em Visual Basic também. O que mais? Ela pode ser simplesmente também num trabalho de campo. Você vai copiar aqui, ó. Você vai criar no Windows um bloco de nota, vai colar dentro dele e vai salvar como o nome que você quiser, ponto bat, que ele vai criar ali um executável. E como a intenção nossa não é de forma alguma direcionar esse conhecimento para qualquer área, que como a nossa intenção não é direcionar esse conhecimento para você executar ele de forma indevida, então nós te orientamos simplesmente isso: executar em ponto bat, em campo aberto, ou seja, num trabalho que você pode fazer com autorização, ele já vai entender ali, vai executar a chamada no computador. Como que funciona após isso? Nós neste momento aqui, nós não temos um Windows para fazer esse teste, neste exato momento. Estou sem meu notebook aqui. Então vamos criar uma de Linux e executar aqui no meu Linux. Beleza? Pessoal, a de Linux é a mesma coisa. Você pode subir aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. Até mais simples, né? Parando para analisar aqui. A de Linux. Colar. E payload igual a Linux barra shell ch. Vamos dar um enter. Opa, algo de errado não está certo. A nossa interface ali, ó, WLAN 0 enter. Opa, de novo está errado, pessoal. Deixa eu entender aqui. Pronto, já entendi, ó. Faltou o generate. Espaço payload Linux shell enter. Pronto, ele já gerou a payload, pessoal. O processo de encriptação dessa payload no Kali, ela já é um pouquinho mais delicado.
Ele não está aceitando muitas das vezes. Vamos fazer o teste aqui em tempo real e colocar aqui o argumento obfus. Vamos ver se é isso mesmo. Subir um pouco aqui, ó. Ou encode. Beleza. Tem code. Beleza, pessoal. Vamos tentar então. Muita hora nessa calma. É isso aí, time. Enter. Ah lá. O argumento foi ignorado, então ele não está encriptando a payload do Linux, pessoal. Mas isso aqui a gente já vai resolver. De repente foi alguma atualização, precisamos dar só um update para ele. Mas o mais importante hoje em dia é que 99%, 1% é a área ZEC que utiliza Linux. Então, para que você vai querer invadir um Linux? Rapaz, não faz isso não que você vai se lascar. Então, o Windows, quando nós utilizamos aqui o encode para ele encriptar, ele gerou a backdoor e fez a encriptação. Então, isso que é o mais importante. A de Linux ela está utilizando. Mas, vamos executar essa aqui como se fosse a do Windows, para vocês entenderem o comando que é preciso dar para listar os diretórios, pessoal. Ó, eu vou colar ela aqui primeiramente e vou habilitar uma seção aqui, ó. Como que eu vou habilitar essa seção? Antes de mais nada, deixa eu puxar aqui o outro terminal para não ficar fora do ponto de gravação, certo? Deixa eu conferir se está todo mundo vendo. Tudo beleza, pessoal. Então, vamos habilitar agora a nossa primeira sessão. Section, Enter. Não temos nenhuma sessão ativa. Então, vamos iniciar a payload para ver se ela vai ativar essa sessão. Vamos dar um Enter aqui, ó. Não vamos criar nada executável, até porque é o Kali. Vamos dar um Enter. Temos um Enter, a backdoor, sessão estabelecida. Sessão estabelecida da backdoor. Estamos online, então, ou seja, no computador hospedeiro, que é a máquina da vítima, e a vítima hoje aqui sou eu, até porque não tem vítima, né, pessoal? Estamos ensinando esse conhecimento para você aplicar ele de forma ética, apenas demonstrar ali que você tem esse conhecimento. Então vamos iniciar aqui, pessoal, a listagem do diretório. Nós já estabelecemos uma seção e agora nós precisamos listar o diretório, mas antes disso precisamos habilitar uma shell. Deixa eu só dar uma confirmada aqui no ls. Opa, aqui embaixo, ls. Estamos com a seção habilitada, pessoal. Então precisamos pegar o ID. Para... Agora que estamos com a seção habilitada. Então agora nós entraremos com o comando section. Pronto. Ele deu para nós aqui, ó, IP, a máquina da vítima, no caso a minha máquina. E ela está ativa. Agora nós vamos dar um ls para listar. Não está listando ainda, muita hora nessa calma. Vamos copiar aqui o ID, copiar e vamos iniciar uma shell. Espaço, Ctrl V. Na verdade não é Ctrl V, Ctrl Alt ou V. Se você der um Ctrl, ele vai ele vai cancelar na hora. Deixa eu ver. Shell. Não está estabelecendo.
Vamos ver se ele... Deu bom, pessoal. Primeiro ele informou para nós. O inglês é bem, pessoal, bem intermediário. Então, ele deu um erro de sockets, mas ele reconheceu no segundo comando e ele listou todo o diretório, ou seja, nós estamos dentro da máquina. Nós estamos dentro da máquina. Então, novamente, se nós habilitar uma sessão, não precisa, porque nós já estamos, mas se nós habilitar, teremos as informações iniciais aqui, que é o ID. O que nós fazemos dentro da máquina, pessoal? O que a gente quiser. Vamos supor que eu quero ali navegar de repente para ver o que tem lá no desktop. Vamos ver o que tem no desktop então, pessoal. Vamos navegar até o desktop. Vamos dar um dir espaço desktop, que é abrir desktop. Pronto, ele abriu o desktop. E agora nós temos aqui tudo aquilo que está no desktop da vítima, do computador hospedeiro que está hospedando, travou, hein, pessoal, está hospedando o nosso vírus. Então nós podemos também copiar isso aqui, transferir, executar alguma outra aplicação aqui dentro, algum outro aplicativo. Certo, pessoal? Essa foi a aula então de backdoor, onde nós vimos como criar uma payload Windows, executar ela, só que nós executamos aqui como Linux. O mesmo modo de execução como Linux é o modo de execução como com o Windows, certo? Fizemos a execução, iniciamos a sessão, ela não estava iniciada porque a backdoor não tinha sido ativa ainda. Após a backdoor ser executada, ela estabeleceu a sessão e nós tivemos aqui o ID. Após nós conseguimos obter o ID, nós fizemos, injetamos uma shell, não listamos ainda os diretórios porque ele não reconheceu a shell porque não estava habilitada. Enviamos uma shell e estabelecemos a sessão. Abrimos o desktop e finalizamos por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Lembrando que é uma payload indetectável pelos antivírus.